furo das tarraxas. A tarraxa tem que ficar centralizada aqui na espessura da mão, né? Tá? E a tarraxa, essa parte aqui, tem que ficar para cima, tá? Tipo assim, não pode ser isso, tá bom? Porque dessa forma, você gira a tarraxa assim, ó, e você aperta a corda. Se isso daqui for invertido, na hora que o músico for apertar a corda, vai soltar a corda. Tá bom? Então, o que nós precisamos fazer? Traçar a linha de centro aqui, ó. Essa linha de centro aqui, que vai ser ali onde vão ser feitos os dois furos. E depois, determinar aqui essas distâncias aqui. Isso aqui também tem que ser centralizado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distância para o final que é similar a essa daqui. Desnecessário dizer que antes de fazer os furos, vocês têm que ter a tarraxa. A tarraxa você sempre tem que comprar primeiro, né? E depois você faz o furo. Na planta que está disponível para vocês, a distância entre os eixos é 40. Ok, essa daqui é 40, mas pode ser que você compre uma tarraxa, são diferentes fabricantes, né? Pode ser que você compre uma que é 41, que é 39. Então não se deve fazer os furos sem ter a tarraxa primeiro, tá? Tendo a tarraxa, como é que eu vou medir isso daqui? Eu não posso chegar aqui, ó, pegar um paquímetro e medir essa distância. Não é assim que se faz, tá? É aqui por baixo, ó. Eu tenho que pegar essa medida na base dela, tá bom? Ó, isso aqui embaixo, não aqui em cima, né? Não aqui em cima, aqui embaixo. Essa medida, tá? Depois eu pego essa medida e somo as duas. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos ver aqui, ó. Aqui tem... Vamos ver se é possível mostrar para vocês. Aqui eu tenho 45,5 e aqui eu tenho 34,5. Exatamente, então 34,5 mais 45,5 vai dar 80 dividido por 2, 40, né? Agora, se vocês medirem aqui, essa distância aqui, ó, aqui tá dando o quê? Não tá dando 40? Tá dando 39, tá? Por quê? Porque isso daqui é uma lata. Ela amassa, às vezes vem, você compra isso aqui, ainda mais essas tarraxas que a gente usa no primeiro cavaquinho, são as tarraxas mais simples, né? Então, isso aqui, se amassar isso daqui, ó, se ela vem amassada, essa distância aqui fica menor do que essa de baixo. Tá? Então, a medida tem que ser feita pela base aqui do pino. Tá? A gente tem que ver aqui o diâmetro disso, olha aqui, 5,5, então a gente tem que usar uma broca, 5,5 do diâmetro desse pino, né? Nós vamos ter que usar uma broca de 6 milímetros aqui, tá bom? Vamos supor que a gente vai medir, vai ser aqui, eu vou fazer um traçado assim, só para, né, ilustrar para vocês. E vocês sabem que o primeiro furo é aqui, tá? Como que eu vou desenhar, como é que eu vou fazer o segundo furo? Eu vou pegar um compasso, tá? Vem aqui no meu paquímetro, alinho aqui o zero. Qual é a distância que tem que ter? 40, né? 40, tá? Daí eu coloco aqui e traço 40, tá? Essa distância aqui tem que ser a mesma aqui. Então, a gente vai transportar não desfaz essa abertura do compasso. Transporta para o lado de cá. Primeiro um lado, depois do outro. Uma vez a gente tendo a posição dos dois furos, a gente vai colocar num jigzinho especial para poder furar isso daqui com uma furadeira de bancada. Ok? Então vamos lá. Toda essa explicação eu vou fazer agora. Então, o que eu fiz aqui, ó? Tracei
uma linha de centro e a outra, toda essa espessura, né? Determinei qual é o ponto, peguei um ponto de referência, no caso aqui de baixo, poderia ter começado por aqui por cima, pegar o ponto de referência a partir da centralização da tarraxa aqui, nesse sentido. Transportei esse ponto para esse outro lado de cá, né, usando tudo o esquadro, certo? E depois, a partir desse ponto, eu peguei com o compasso 4, fiz aqui assim, opa, 4, e a mesma coisa aqui, 4, tá? Agora, colocar no jig e fazer o furo com uma broca de 6 milímetros, no caso dessa tarraxa. Então, pessoal, isso daqui é um dispositivo que a gente usa, deixa eu trazer mais para cá para vocês perceberem, né? Para fazer a furação. Qual é o problema dessa furação? A mão de um instrumento, a mão de um violão, de um cavaquinho, normalmente essas faces aqui, ó, elas formam um trapézio, né? Tá? Uma coisa, não é retângulo, não é reto, assim, retangular, é trapezoidal. Ou assim, ou assim, né? Varia isso aí, do desenho, do projeto. Agora, eu não posso fazer esse furo simplesmente assim, ó, porque ele não vai estar perpendicular a essa superfície, né? Então, isso daqui serve exatamente para isso, ó. Essa superfície aqui está paralela a essa, tá? A gente encaixa o braço aqui com essas cunhas, quer dizer que está preso, né? Faz 2 furos, tá? Depois desmonta isso, vira o braço, coloca do outro lado, faz os outros 2 furos, tá? Um cuidado que a gente tem que tomar aqui é, como eu já tinha falado com vocês, a profundidade desse furo, não só o diâmetro, né? Então vamos ver qual é a profundidade dessa tarraxa. Por isso que é importante ter a tarraxa na mão, porque você tem que sempre medir. Cada tarraxa é diferente, a espessura disso é diferente, a distância entre os eixos é diferente, o comprimento do pino é diferente, né? Esse daqui, ele tem de comprimento 27 milímetros, né? Ó, vou fazer assim. Isso, 27. Tá bom? Então, o que a gente faz? Faz um furo com os 2 milímetros a mais, para ter uma folga, né? Porque a tarraxa, ela tem que vir aqui e se encaixar até o fim aqui, né? Não pode ficar para cima, não pode ficar torta, tá? E quanto mais madeira sobrar aqui nesse interior, melhor, porque aumenta sempre a resistência do braço, né? Então a gente vai tirar 2 milímetros a mais, que é o suficiente para a tarraxa não ficar pegando, né, enroscando, ser difícil de... porque a tarraxa ela tem que girar com uma certa facilidade, senão acaba quebrando isso daqui, tá? Esse manípulo aqui, ele acaba quebrando, porque o músico vai ter que fazer muita força, né? Tá? É importante também que o furo que você vai fazer aqui, que a gente vai fazer aqui, ele seja na medida adequada, o diâmetro adequado, porque se for muito largo, né, se for muito largo, o que acontece? Quando a tração das cordas vai entortar esse eixo aqui e vai acabar danificando a tarraxa, danificando o próprio braço, né? Tá? Então, aqui a gente mede 1 milhão de vezes isso antes de fazer o furo, porque não pode errar. Porque se errar, o que acontece? Ok, errei. Daí você tem que tampar esse furo aqui, né, para não perder o braço, e fazer um outro. Mas daí nunca fica 100%, né, como a gente procura fazer as coisas na loteria, né? Não pode ter uma coisa dessa. E a tendência é, se tiver que fazer um furo ao lado do outro, aqui
aquele furo anterior ele acaba participando, fica um pouco mais largo o buraco da tarraxa, o furo da tarraxa, o que faz com que o eixo entorte. E isso daqui, ele é feito, esse jig é feito de uma tal forma que você coloca uma guia qualquer, ó, tipo uma guia assim, tá? Na base vou colocar assim para vocês verem melhor, tá? Faz-se um furo, depois essa guia segura, você simplesmente empurra isso, tá vendo? E vai para o furo seguinte. Isso aqui tem essa guia aqui tem que estar presa na base da furadeira, tá? Ó, esse movimento. Vamos ver como é que funciona isso. É aconselhável, antes de fazer a furação do braço, fazer um teste numa peça de madeira qualquer para checar a distância, né, e a profundidade, ok, dos furos, né? Então, eu aqui tracei uma linha imaginária, uma linha de centro, fiz uma ponta seca, uma marca que vai ser a ponta seca do compasso, e tracei com o compasso os 4 centímetros, né, os 40 milímetros. E daí a gente faz o teste aqui, se está tudo certinho, tudo correto, daí a gente faz a mesma furação no braço, né? Se você faz um furo aqui, depois você simplesmente corre e faz um furo lá, garante que os furos vão estar alinhados. Que é conveniente também não fazer o furo direto. Então, o que vale a pena fazer? Usar uma broca menor, mais fina, no caso daqui é 2 milímetros, faz-se o furo, porque com essa broca mais fina, a gente tem maior precisão no furo, e faz um furo guia. Depois substitui essa broca por uma broca de 6 milímetros, né, marcada já com uma marca para determinar a profundidade, e faz o furo definitivo. Agora eu vou fazer o furo definitivo. O que eu faço? Põe uma fita qualquer aqui, uma fita crepe, né? Que vai ser um limitador. Então eu vou fazer um furo, ó, que está ligeiramente mais longo do que o furo do pino da tarraxa, tá? Do eixo da tarraxa. Ok, tá? Então agora a gente pode fazer o furo no próprio